Leitura Bíblica Anual de número 32, de 17 de fevereiro. Vamos ler Êxodo, capítulo 36, do versículo 8 ao 38. As cortinas de linho. Todos os homens capazes, dentre os trabalhadores, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimentos, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. As cortinas de pelo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. A cobertura de pele de carneiro. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro. As armações e as hastes. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado. O lado norte do tabernáculo fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental. E 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Os travessões externos. Também fizeram os travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo e 5 para do outro lado e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestimento de ouro. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. O véu. Fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. A cortina da entrada do tabernáculo. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançada e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, a obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas
e fizeram de bronze as suas 5 bases. Agora, Êxodo 38, do versículo 1 ao versículo 20. O altar de bronze. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,30 m e 5 centímetros de altura. Era quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça sobre o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios e recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada. À meia altura do altar, fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Êxodo 38, do 7 pula para o 9. Fez também o pátio, o lado sul tinha 45 metros de comprimento e as cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 metros de comprimento. Num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases e cortinas de 6,75 metros de comprimento. No outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino e trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de pratas. E o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. A cortina da entrada do pátio. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. E com 4 colunas e 4 bases de bronze, seus ganchos e ligaduras eram de pratas. E o topo das colunas também eram revestidos de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeavam era de bronze. Agora, Êxodo 37, versículo 25 ao 28, fala sobre o altar de incenso, feito de madeira, de acácia e de ouro. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Êxodo 38, o verso 8. A bacia de bronze. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Agora, Êxodo 37, o verso 29, fala sobre o incenso e o óleo sagrado.
Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo 35, do capítulo 30 até o... Êxodo capítulo 35, do verso 30 até o versículo 35. Fala sobre os artesãos. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros também. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo 39, do versículo 1 ao 30, fala sobre os itens relativos aos sacerdotes. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino, trançado, de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo, vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo, vermelho. Era quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral.
Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal. Na parte da frente fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura. Logo acima do cinturão do colete sacerdotal, amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, e para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, em volta da borda de manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-as em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo, capítulo 35, do verso 1 ao 3, fala sobre o sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia lhe será santo. Todo aquele que trabalhar neste dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Êxodo, capítulo 38, do versículo 21 ao 29, vai falar para nós sobre o resumo das construções do tabernáculo, resumo da construção do tabernáculo, Êxodo 38, do verso 1 ao 29. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote Bezalel, filho de Ur, neto de Ur e da cidade da tribo de Judá, fez tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e fios de tecido de azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizada para a obra do santuário foi de 1 tonelada de ouro, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário.
6 gramas para cada um dos seus recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as suas estacas do tabernáculo e do pátio em derredor.